Glória a Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com todos nesse dia. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus ilumine seu espaço e seu caminho. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade e trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? A meditação nossa nesse dia será no livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 21 e verso de número 22. Vamos estar tomando menção da palavra de Deus que diz assim aqui, no capítulo 16, no versículo de número 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 candeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Verso de número 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Amém? Meus amados e queridos, o texto que acabamos de ler é uma história bastante conhecida pelos senhores. Vemos que em meio a essa situação, Abraão está no meio de uma geração idólatra, que não era de costume conhecer a Deus. Deus vem e faz uma proposta a Abraão. Deus faz uma promessa dentro da sua necessidade e quando Abraão aceita, a história ela vai dizer que Abraão passa a ter um grau de intimidade profundo com o próprio Deus Todo-Poderoso. E Deus chama Abraão de amigo. A Bíblia diz que a geração de Abraão passa e vem outra geração chamada Isaque. Vemos que a geração de Isaque tinha praticamente os mesmos sentidos que a geração de Abraão. Quando passamos para a terceira geração, vemos que Deus, acreditando num jovem, e o seu nome diz tudo, era enganador, trapaceiro e enrolão. Tanto que Deus faz questão em dizer que o Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e também o Deus de Jacó. Observando a geração, Deus escolheu e começar pelo Egito, após a geração de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus agora começa pelo Egito, com pouco, e termina como escravo durante 430 anos. Deus levanta um homem como um forte, chamado Moisés. Moisés aqui, ele é erguido por Deus para dar intimidade e restabelecer a liberdade ao povo israelita. Aqui, Moisés é a 4ª geração com a obrigação ortogada por Deus de arrancar o povo da terra do Egito. Deus fala com Moisés e quando Moisés estava na tenda, havia um homem chamado Josué, que fica na porta. Moisés sai e Josué na porta, querendo que Deus assim também o falasse com ele. Moisés agora é morto. Moisés morre e surge no cenário da história Josué, na linha sucessória.
Josué morre, ficam os anciões. Morrendo os anciões, vem uma nova geração que não conhecia Deus e não estava nem aí para os milagres que Deus assim o faria. Essa nova geração perdeu a visão, perdeu o temor, perdeu o respeito em adorar ao Deus Todo-Poderoso. Essa geração, ela é uma geração que foi erguida sem intimidade com Deus. A Bíblia diz que essa nova geração, sem conhecer Deus, fazia o que queria, vivia de qualquer maneira e não tinha nenhum temor diante da palavra do Senhor. Buscava milagres em outros deuses, Astarote, Balias, Baal. E, segundo a Bíblia, Deus olhava do céu e entregava esse povo à escravidão. A cada momento que ele se aprofundava na idolatria e se desviava dos estatutos e dos mandamentos da palavra de Deus. Observando bem que quando o nosso Deus Todo-Poderoso entrega o povo à escravidão da Mesopotâmia, a Bíblia diz que aqui essa geração estava sendo escravizada dentro da sua própria casa. Quando Deus resolve entregar Israel na mão da Mesopotâmia, o texto e a história vai dizer que Israel está sendo escravizado dentro da sua própria residência. Israel passa 430 anos numa terra que não era sua. E dentro da terra que não era deles, eles se tornam escravos. E agora essa geração dentro da sua própria casa está sendo escravo num período de 8 anos consecutivos. Observe bem que dentro da sua própria casa, Israel está sendo escravizado num período de 8 anos. Agora, Israel se arrepende e quer conhecer Deus novamente. Aí essa geração chora. E Deus levanta um homem chamado Oteniel. Oteniel é o homem levantado por Deus e liberta o povo da terra da Mesopotâmia. Deus, assim, através do libertador Oteniel, traz Israel à comunhão novamente, traz Israel ao arrependimento e Israel volta a buscar os princípios da palavra de Deus. Observe bem que agora parecia que aquela geração tinha aprendido, mas essa geração se inicia de novo. E a Bíblia diz que agora Deus entrega eles na mão dos Moabitas, pelo período de 18 anos de escravidão. O povo chora mais uma vez, e Deus levanta um homem chamado Eudi para matar o rei de Hebrom e libertar o povo de Deus novamente. Nesse período que o rei de Hebrom ali oprimia ao povo de Deus, o povo passa um período e faz o povo voltar novamente à comunhão. A Bíblia diz que Deus entrega o seu povo mais uma vez na mão do rei de Canaã. E a Bíblia diz que Deus entrega o seu povo na mão do rei de Canaã, chamado o rei Jabim. Esse rei era o rei que oprimia agora Israel novamente. Aí depois desse período, Deus levanta Gideão, Abimeleque, Toá, Jalim, Jefté, Abizão, Abidom. E no período de Abidom, o povo é entregue nas mãos dos filisteus durante 40 anos, escravizado, sem milagres, sem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o povo chora mais uma vez, mas agora Deus trabalha diferente. Deus agora não levanta ninguém, vai procurar um útero falido para investir. E a Bíblia diz, e a história relata, que o anjo vai da tribo de Dan e acha uma mulher. E o anjo ainda diz, eu sei que é estéril,
mas do teu ventre levantarei um. Aí a Bíblia vai dizer que Deus dá um decreto para aquela mulher. A partir de agora, você não poderá comer nada imundo, beber vinho ou bebida forte, e na cabeça da criança não poderá passar navalha. Observe, se o projeto era o menino, como Deus tinha que começar pela mulher? Tem bênçãos, aleluia, que tem que começar por você, para que a vida possa ser concretizada e os projetos de Deus realizados na sua vida. Tem bênçãos que é para sua família, para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua vida espiritual, que precisa começar por você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Provérbio capítulo 22, versículo 6, instruir o menino no caminho que ele deve andar. Veja que ele não diz o caminho para ensinar. O caminho é fácil, mas quando ele diz no caminho, é diferente. É para você ir junto com ele. É para você caminhar junto com ele. É para você fazer o que ele faz. É para você viver do jeito que ele vive. É para você andar da forma que ele anda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando a Bíblia vai dizer que o menino, ele nasce, ele vai crescendo. E a Bíblia diz que Sansão se apaixona por uma filisteia. Você conhece bem a história? E era Deus querendo abrir uma brecha para que Israel viesse a ter acesso àquela cidade. A Bíblia diz que o pai e a mãe, junto com Sansão, vá à casa da filisteia. E no caminho da casa da filisteia, ele passa por uma plantação de uva e sai ali, naquele caminho, no meio da plantação de uva, um leão para atacar a sua família. E a Bíblia vai dizer que aquele leão, com toda a fúria, vindo atacar Sansão, Sansão, apoderado pelo Espírito Santo de Deus, despedaça o leão no meio, porque a glória de Deus estava sobre a vida de Sansão. Observe que no meio desse acontecimento, sabe qual é o problema desta geração? O problema dessa geração é achar que pode destruir um leão sem o Espírito Santo. O problema dessa geração é achar que quem rege a igreja é o homem. Quem prega é o homem. Quem faz é o homem. O homem sem o Espírito não é nada. A igreja sem o Espírito Santo não é nada. O fundamento de uma vida na terra se chama Espírito Santo. Ele, além de ser o consolador, ele é o nosso ajudador. O texto diz que passando alguns dias, Sansão só para em Tímidas, que é uma cidade. Sansão volta e vai ver o que tinha no corpo do leão. E a Bíblia e a história vai dizer que as abelhas fizeram um ninho e estava cheio de favo de mel no cadáver do leão. E tu sabe, e todos nós sabemos, que todo nazireu não podia tocar em cadáver, porque ficava imundo. E o mais interessante dessa história, que Sansão pega o mel de dentro do cadáver, e quando Sansão vai lá, toca no cadáver, e pega o mel, ele leva para sua casa e dá para os seus familiares comer daquele mel. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Quero contar uma coisa aqui que ainda eu creio que você ainda não sabe. Quantas pessoas, irmão, comendo as coisas sem saber de onde vem, sem saber da procedência que é? Quantas pessoas assim, irmão? Quantas pessoas comendo as coisas sem saber a sua procedência e seu lugar? Eu não estou falando aqui de comida.
Estou falando aqui de alimento espiritual, irmão. Você não sabe a procedência da onde está vindo aquilo. Você não sabe a maneira que chegou até ali. E eu gostaria que você dissesse para alguém que está do teu lado, se você não pode contar da onde pegou o mel, deixa para lá, irmão. Porque Sansão chegou para dar, mas não disse da onde que saiu. Esse foi o primeiro erro de Sansão. O primeiro erro de Sansão foi tocar naquilo que era imundo. O segundo erro de Sansão foi em fazer um banquete em Tímidas. Que fazia o banquete tinha que beber. Sansão bem chega na casa e ainda dá paz para as pessoas. Sansão chega na casa, bebe e depois vai embora e ainda dá a paz para as pessoas. E a Bíblia diz que a pessoa, na lei de Moisés, quando o nazireu errava, ele podia procurar o sacerdote para raspar a cabeça e dava 2 rolinhas e podia começar do zero novamente. Observe, o problema é que Sansão erra 2 vezes e ninguém viu. E se ele procura o sacerdote com a cabeça raspada, todo mundo ia saber o que aconteceu com Sansão. Para que procurar o sacerdote no auge da fama? Para que se consertar quando tudo vai bem? Para que se arrepender dos erros e dos pecadinhos de estimação quando tudo na sua vida tá indo de bom a melhor? É o auge da fama, é o auge dos aplausos, da bajulação, é o auge daquilo que traz um sossego pra gente. Mas cuidado, irmão, porque a Bíblia diz que Sansão amarra 3.000 filisteus e ele rebenta a corda e ainda mata 1.000 jumentos com uma queixada só. É o auge da fama. É o auge dos holofotes, dos cartazes, de pessoas dizendo: meu irmão, minha irmã, vai nessa força que Deus está contigo. Cuidado com isso. Cuidado. Às vezes vale a pena você ir ao sacerdote, se humilhar, do que viver uma santidade de aparência, ser sepulcaiado. Amém, igreja? Que Deus seja louvado nesse dia sobre a sua vida. Aí Deus, lá do céu, diz: eu vou mandar alguém que raspe a cabeça desse homem e faça ele se consertar. Aí Deus manda Dalila. Dalila foi enviada por Deus, porque Deus, irmão, ele é santo e requer santidade. E a Bíblia diz, e você conhece a história, que Dalila, tendo rapado a cabeça dele, Deus poderia fazer crescer de novo. E o texto diz que ainda ele era um projeto e Deus acreditava nele, irmão. Deus acredita em nós ainda. Mesmo a gente todo errado, Deus ainda tem um projeto. Eu quero dizer uma coisa aqui que às vezes você não saiba. Às vezes acontece cada situação na nossa vida, meus amados, que é permissão de Deus para nos parar, para impedir a gente de continuar andando dessa maneira tortuosa, para fazer a gente se consertar, descer, se humilhar, porque Deus ainda tem um projeto na nossa vida. Deus ainda tem um plano a concretizar na minha e na sua vida, mas para isso Deus tem que usar alguém para nos parar, porque o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso eu, e mais quando Deus te usa no louvor, te usa numa palavra, não é verdade, irmãos? Ou em qualquer área da vida, isso nos traz a soberba, a vanglória de achar que é a gente que faz. Mas Deus sempre usa alguém para fazer nos parar, irmão. Deus sempre faz isso. Não desista ainda, tem jeito. Você é um projeto de Deus. O filisteu levou 99% de Sansão. A força, a visão, a sua honra e o seu respeito. Na hora do culto de ação de graça dos filisteus,
a Dagon por ter levado 99% de sanção, levou a força, tirou a visão, a honra e o respeito do homem. Aí Sansão faz um pedido a Deus para que permita que coloque ele entre as pilares. E você conhece a história que Sansão clama a Deus pela última vez. E Sansão, ao clamar o Senhor usa ele ainda sem honra, cego e sem respeito, mais uma vez. E o templo caiu no chão pelas mãos de Sansão. Eu quero lhe falar uma coisa para me concretizar essa mensagem. O irmão, me faz um favor. Se você encontrar um filisteu por aí que não acredita em você ainda, por mais que Dalila veio e cortou os seus cabelos, tirou a sua força, levou a sua visão, a sua honra e seu respeito, diga a eles que eles cometeram 2 erros. O primeiro erro que o filisteu cometeu foi ainda te deixar vivo. O segundo foi cortar o seu cabelo. E o terceiro, deixar a sua raiz. A árvore pode estar queimada, sem folha, caída, aparentemente sem beleza, sem formosura, mas se ainda ela tem raiz, ela pode brotar. Eu não sei o que o mundo tirou de você. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida. Mas se ainda você tem raiz, se prepare, meu amigo. Que a sua árvore vai florescer. Sua árvore vai brotar. E o fruto dará na estação própria para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus prospere e te faça uma pessoa próspera e feliz. E que sobre ti repouse o seu rosto e lhe dê a paz. E a graça de Deus seja com todos. Amém, meus amados? Até a próxima.